Glória, glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Só Ele é digno de ser adorado pela igreja. Mantenha seu coração aberto. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quase todos os textos na Nova Versão Internacional, apenas 2 nós leremos na Corrigida Fiel. Efésios 6, o mesmo texto que foi lido na semana passada. O Senhor colocou no meu coração de concluir, e nós vamos concluir. Efésios 6, de 10 a 18, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se, ou melhor, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Só uma parte? Não, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Significa que se a sua armadura estiver faltando uma parte, você vai ter dificuldade de você se sentir vitorioso no dia mau. E quando você veste toda a armadura, você permanece inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Diga, cinto da verdade. Cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Diga, couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Diga, pés calçados com o evangelho da paz. Além disso, não é só isso. Usem o escudo da fé. Diga, o escudo da fé. O escudo da fé. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Para apagar todas as setas inflamadas do maligno, nós precisamos de quê, irmãos? Do escudo da fé. Usem o capacete da salvação. O que você tem que colocar na cabeça? Capacete da salvação. Capacete da salvação. E na sua mão tem que ter o quê? A espada do Espírito. Que é o quê? A palavra de Deus. Significa que se você não tiver a palavra de Deus dentro do seu coração e dentro da sua cabeça, você não vai conseguir usar a espada. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu ainda vou falar em outro dia sobre orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em outras línguas, mas nós vamos entender isso depois. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Domingo passado, nós começamos a falar sobre a armadura de Deus. E nós falamos sobre o cinto da verdade e a couraça da justiça. Hoje eu creio que o Senhor vai nos equipar totalmente. Amém. Mais ainda, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender um pouco o livro de Éfeso para a gente conseguir discernir o que exatamente Paulo estava falando no último capítulo. O livro de Éfeso, ou melhor, de Efésios, que foi escrito para o povo de Éfeso, ele tem 6 capítulos só. Quantos já leram o livro todo aqui de Éfeso? Efésios? Poucas pessoas. Precisamos ler a palavra. Ele só tem 6 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala das realidades celestiais em Cristo. E ele diz que as nossas bênçãos estão onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Significa que se você não lê, se você não tem noção, se você não entra na batalha espiritual, se você não acessa o mundo espiritual, você não vai acessar as bênçãos que estão lá em Cristo. O capítulo 2 do livro de Efésios, ele fala da transformação do estado de morte espiritual que nós andávamos e da vida pela graça em Cristo.
formando um único povo, o povo da aliança, o povo que se une no corpo de Cristo, aquele povo que já foi transformado por Jesus. Você foi transformado por Jesus já? Amém? Então fazemos parte do mesmo corpo. Amém. No capítulo 3, Paulo explica que o ministério dele, Deus o chamou para falar com quem não era judeu, para quem era gentio, nós que não nascemos lá no povo de Israel. E ele diz que nós somos co-herdeiros das bênçãos do Senhor. E no capítulo 3 ele também fala dos dons espirituais que Cristo concede à igreja. Isso tudo é o contexto para chegar na batalha espiritual, para chegar na armadura. O capítulo 4, Paulo fala da unidade da igreja, da importância de quem tem uma vida com Cristo manifestar isso no corpo. Manifestar essa vida que só Jesus pode dar e que nós somos usados pelo Senhor para edificação do corpo. No capítulo 5 do livro de Efésios, ele fala da importância da nossa vida cristã, da nossa prática, sendo coerentes nos nossos relacionamentos, sendo coerentes com a nova natureza de Cristo em nós. Então, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem fornicava não fornica mais. Vida nova em Cristo. E o capítulo 6, que é o último capítulo que nós lemos a partir do verso 10, antes ele fala da importância dos relacionamentos familiares e sociais. Como está o relacionamento seu, nos seus familiares, não só na sua casa, mas com os seus familiares, e como está o seu relacionamento com as demais pessoas. Paulo sinaliza aqui no início do capítulo 6 de Efésios que nós precisamos manifestar Cristo nos nossos relacionamentos. Quem diz que é fácil? Ninguém, nem eu. Mas em Cristo isso é possível. Amém? Você crê? Amém. E logo depois, então, ele fala da batalha espiritual. E agora você já tem uma noção do contexto que ele diz isso. Porque ele começa já dizendo que a batalha é de quem? Nossa. É nossa. A batalha espiritual aqui não é de Deus contra as trevas, porque o diabo já está vencido há muito tempo na cruz. A batalha é nossa, nas lutas que nós vamos enfrentando. E ele diz assim, depois que você souber a sua nova identidade em Cristo, depois que você souber os dons que Jesus já liberou, depois que você viver a nova realidade em Cristo no corpo, em unidade, depois que você vê a realidade de Cristo no seu relacionamento familiar, na sua vida, nos seus relacionamentos sociais, aí ele diz assim, finalmente, depois de tudo isso, fortaleçam-se no Senhor, até porque não é fácil, e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas. Em outras palavras, ele estava dizendo, coloque Cristo na sua vida, viva a realidade agora da sua natureza espiritual e seja mais que vitorioso pela força do Senhor. Não é no seu braço, não é no que você entende, é na força do Senhor. Quando isso acontecer, lembre-se, a minha luta não é contra pessoas. Você pode repetir isso? A minha luta não é contra pessoas. E o texto acrescenta, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Então, para resistir no dia mau, qual é o dia mau? É o dia da adversidade, é o dia da dificuldade, é o dia da doença, é o dia da enfermidade, é o dia do mal-estar, é o dia da prova. Para você resistir, você permanecer inabalável, você precisa estar vestido com toda a armadura de Deus. Aleluia. Amém. E eu fui pesquisar, irmãos. Talvez os irmãos já até saibam, mas eu queria reforçar isso em mim. A diferença de luta
prova e tribulação. Porque no primeiro momento pode parecer que é tudo igual, mas não é não. Não é não. A luta a gente acabou de ler aqui no texto. A luta é contra quem? Contra as trevas. A luta é contra as trevas. Quando a gente fala estou na luta, pode contar que você está falando que você está lutando em relação às trevas. A nossa luta é contra as trevas. A Bíblia disse isso claro nesse texto. A luta vem dos ataques das trevas, dos ataques do mal. Mas para sermos vitoriosos, quando o ataque é das trevas, nós precisamos de quê? Jejum, oração. Precisamos da armadura. Precisamos de jejum. Se a gente vai para uma guerra, uma luta, uma batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. E a luta é nossa. Então, para nós vencermos, quando é luta na nossa vida, luta está associada na palavra a maior parte das vezes às trevas. Para nós vencermos o diabo, nós precisamos ir em jejum, oração e nos revestirmos da armadura de Deus. E a prova vem de onde? Amados, a prova vem de Deus. A prova não vem das trevas, não. A luta vem das trevas. Mas a prova vem de Deus. Vamos ler Salmo 66, 10. Diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como prata. Amado, para refinar tem que ter fogo. A Bíblia diz até que com relação à leve e momentânea tribulação, a gente tinha que encarar com alegria, mas isso não é muito simples. Não é muito simples. Salmo 11, verso 5, diz assim: O Senhor faz o quê? Prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Ah, mas Deus não é amor? É. Mas Ele odeia as trevas. E dentro da nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, não tem que ter treva nenhuma. Nenhuma. Temos que nos posicionar. Então, quem nos prova, na maioria das vezes, é Deus. Quando você fala, eu estou numa prova, significa que Deus ali não aliviou naquele momento para você. Mas será por quê? Para que essa prova vem? É para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Deus quer tratar conosco. Tiago 1, versos 3 e 4. Tem essa resposta. Tiago 1, 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Só em Deus. Porque a prova vem para aperfeiçoar o meu e o seu caráter. Muitas vezes a prova vem, Deus permite, para que nós sejamos aprovados. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como o quê? Obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem o quê? A palavra da verdade. E a pergunta que não quer calar é como está a sua vida em relação à leitura da palavra. Porque como que você vai ser aprovado se você, na verdade, não está acessando a palavra? Como vencer as provas que Deus envia? Nos fortalecendo na palavra, nos mantendo nele e em louvor e adoração. Porque a igreja já sabe, hoje mesmo eu já disse isso. No meio dos louvores, Deus habita. Vamos abrir Salmo 22, 3. Na corrigida fiel, isso fica bem direto. Porém, tu és santo. Amados, quem é santo? Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo.
No céu, 24 horas é santo, santo, santo é o Senhor. Vocês é santo. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Aleluia. Diga, eu sou o Israel de Deus nessa terra. Aleluia. O louvor e a adoração são armas de guerra. E o louvor e a adoração, eles transformam a sua angústia. Eles mudam o capítulo de agonia na sua alma. Ele rompe. Aleluia. Aleluia. O louvor e a adoração. Se no meio dos louvores Deus habita, o trono dele está lá. O louvor e a adoração alinha a sua vida ao trono do Senhor. Então a luta vem das trevas, as provações vêm de Deus e a tribulação. Será que vem de onde? Que não é nem das trevas e nem de Deus. Diga, a tribulação é resultado do meu pecado. Você inventa moda, depois você vai ter que dar conta. Roubou, vai ser preso. É simples assim. Adulterou, foi descoberto, vai passar vergonha. E as pedradas de antigamente continuam hoje. Só que elas são virtuais, elas acontecem de outra forma. Mas elas acontecem. A tribulação é consequência do pecado. Romanos 2, 9 a 11. Diz assim: haverá o quê? Sofrimento. Tribulação. Em outra, não sei qual que o Emerson está lendo, que eu botei aqui. Na NVI, eu acho que essa aqui é na Corrigido Fiel. Eu vou ler como está na minha. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não trata melhor passando a mão na sua cabeça, nem na minha. O dia que eu errar, eu tenho que prestar contas a Ele. E o dia que eu acertar, o coração dele sorri sobre a minha vida. Aqui está bem claro. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. O que é praticar o mal, amado? Não é só roubar, não. Não é só fornicar e adultério, não. Fofoca, mentira, levantar falso das pessoas, falar demais. Isso tudo e mais alguma coisa, né? Ficar com um troco que não é seu. Tudo isso é praticar o mal. Agora, o Senhor diz que se você pratica o mal, você vai encontrar angústia pela frente, vai ter consequência. Mas se você pratica o bem, glória, honra e paz seguem você. Aleluia. Precisamos manter a nossa vida na presença de Deus se queremos ser mais que vitoriosos. Aí o texto diz: assim mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões. A armadura inclui, nós já falamos semana passada, o cinto da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. O cinto da verdade é o que sustenta toda a armadura. É Jesus. Nós também vimos que na armadura tem a couraça da justiça. A justiça de Deus precisa estar protegendo o nosso coração, as nossas emoções. Mas também segue aqui, e eu vou ler a ordem que está na Bíblia. Na minha visão tinha que começar da cabeça, mas não é assim que começa lá. Então eu vou seguir a ordem que está na palavra. Aqui do cinto, passa para a couraça e vai para os pés. E lá diz, você precisa incluir na sua armadura os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A paz nos dá firmeza.
A paz nos dá sossego de alma. A paz nos faz andar seguros no Senhor. Adonai Shalom. O Senhor é a minha paz. Aleluia. A paz faz a gente sentir a presença de Deus e a dependermos dele. É simples, não? Desde pequeno a gente aprende a se resolver, se virar. E a gente precisa hoje desenvolver em Deus a condição de colocarmos a nossa vida como filhos de Adonai Shalom, do Senhor da paz. Mas eu quero te perguntar, que tipo de sandália, que tipo de sapato, que tipo de calçado está no seu pé? Porque tem gente que só anda em agonia, tem pés de angústia, tem sapato de angústia. Tem gente que só anda no lugar errado, tem pés do pecado. Qual é o nome da sandália que está no seu pé que sempre te leva para um lugar difícil? Eu oro ao Senhor, que hoje o Senhor troque a sua sandália, troque o seu sapato pelas do Evangelho da Paz, que você caminhe na direção do Senhor. Amém. Usem usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do diabo. Qual o nome das setas das trevas que tem vindo na sua direção? Toda vez que você perceber uma seta das trevas na sua direção, você tem que usar o quê? O escudo da fé. Aleluia. Usem o capacete da salvação. Agora, sabe qual é o problema? É você ter uma cabeça confusa, uma mente que não foi ainda renovada pela presença do Senhor, pelo poder do Senhor, e você tenta encaixar um capacete numa cabeça que não cabe. E aí você não vai ter. Salvação, a gente entende quando a gente discerne que ser nova criatura. Quem é que é salvo? É aquele que recebeu Jesus e vive uma vida parecida com o que ele deseja. Tem uma nova vida em Cristo. Salvação vem de uma palavra dita do grego metanoi, que é o quê? Mudança de mente, de mentalidade. Enquanto não mudar a minha cabeça, eu venho à igreja, mas eu penso como se eu estivesse no mundo ainda. Eu abro a boca, meu vocabulário é do mundo. Eu coloco o meu coração desabafando, só vem coisa difícil e ruim. Ou seja, eu estou vindo à igreja, mas minha cabeça ainda pensa como no Egito. E nós precisamos que o Senhor mude isso em nós. E aqui cabe uma pergunta importantíssima. Você tem certeza da sua salvação? O que te coloca nesse lugar de certeza? Precisamos usar o capacete da salvação, proteger a nossa mente. Sabe por quê? É aqui na sua mente que você ganha a batalha ou que você perde. Quando vem na sua cabeça, eu sou pequena igual um gafanhoto. Você não consegue construir muita coisa pensando como gafanhoto. Entende isso, amado? 1 Coríntios 2, 15 e 16. Diz assim: mas quem é espiritual, você é espiritual, amém? Amém. Então essa palavra é para você. Vê se ela checa aí com a sua cabeça, com o que você vive. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, entende? E ele mesmo, por ninguém é discernido. Não precisa ninguém ficar te repetindo, te explicando. Você já sabe, você faz. Porque você já entendeu, discerniu. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Difícil. Difícil. Diga: o Senhor. O Senhor Espera de mim. espera de mim Que eu tenha a mente de Cristo. a mente de Cristo. Precisamos depender do Senhor, senão a gente não consegue isso, amados. Nenhum de nós, nem eu. Nem eu.
Nenhum de nós, por mais que você leia a palavra, se você não tiver revelação disso na sua vida, que só o Espírito de Deus pode fazer, você não vai viver com a mente de Cristo. Quando você abrir a boca, todo mundo percebe que não tem mente de Cristo aí. O vocabulário não é bíblico, não é da palavra, a atitude não é da palavra. Que mente de Cristo é essa que está em mim e em você? Deus tenha misericórdia de mim e de você. Quando nós temos a mente de Cristo, a nossa mente está blindada pela salvação, porque é Jesus que nos dá a salvação. Amém. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Você foi crucificado com quem? Com Cristo. Sabe o que significa isso? Todo dia a pastora Luciana tem que morrer um pouquinho, para que Cristo apareça nela. Todo dia você tem que morrer um pouquinho. Morrer para a sua cabeça, morrer para os seus desejos, morrer para o que você acha. Eu também. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Então, se é no corpo, eu não morri ainda. Está falando dessa terra. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé em quem? No Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus, que me amou e se entregou a mim. Não faça invalidar o sacrifício de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus, que eu também não. É desafiador, mas precisamos estar focados em Cristo. O nosso alvo é Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos defende das trevas. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, quem que levou Jesus lá no deserto para ser tentado? O Espírito. Prova. O Espírito. E Jesus venceu como? Pela palavra. Porque tinha o quê? Autoridade, poder, e ele sabia discernir a palavra. Se hoje o inferno se apresentar para você, você vai usar o que da palavra? Só vai usar se você souber. Eu já li esse texto, vou ler na verdade eu falei sobre ele, agora eu vou ler, na Corrigido e Fiel. 2 Timóteo 2,15. Podemos ler juntos. Vamos ler? 2 Timóteo 2,15, na Corrigido e Fiel. Fala do obreiro aprovado. O texto que eu falei antes. Vamos ler juntos? Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. De novo, como nós vamos manejar a palavra da verdade se nós não abrimos, se não estudamos, se nós não estivermos ali em contato com ela? Não precisa responder para ninguém ouvir, precisa responder para você. Você maneja bem a palavra da verdade? Você estuda a palavra da verdade? A palavra da verdade está dentro do seu coração. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Você quer ter direção? Palavra. Amém. Palavra. Qual a parte da armadura que você precisa que o Senhor troque hoje? É o escudo da fé? Tá difícil aí? É a verdade, o cinto da verdade? São os pés, trocar o calçado? É a couraça da justiça para você começar a sentir as coisas do alto e não viver só escravo das coisas, dos sentimentos da carne? Você vive como um filho, uma filha legítima do Pai? Eu acho que pela 1000ª vez o Senhor me confrontou isso e falou: confronta a igreja. Eu quero filhos e filhas legítimos. Ou seja, que não só nasceram de novo, mas que querem fazer a sua vontade. Interessante que
enquanto eu orava e preparava essa palavra pedindo direção ao Espírito de Deus, ele me falou uma coisa tão óbvia. E eu quero te falar do jeitinho que ele me falou. A armadura não anda sozinha. Tem que ter um filho de Deus lá dentro para ela ter resultado no mundo espiritual. Não adianta pegar a armadura emprestada. Lembra da semana passada? Saul pegou a armadura dele e tentou que Davi usasse. Davi falou, eu não sei usar isso. E tirou porque aquela armadura não servia nele. Era de Saul. Mas, amado, não tem como, com a vida torta, eu entender que eu possa me revestir da armadura de Deus. Não vai acontecer nada. Porque dentro da armadura de Deus precisa ter um filho, uma filha legítima do Pai. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Peça a Deus que mostre a você onde você precisa acertar hoje. Parece que a gente fica repetindo, mas se a gente está repetindo é porque alguém nessa noite precisa acertar. Onde você precisa acertar? Qual é a parte da armadura que você precisa acertar? Talvez alguns aqui precisem de maior firmeza. Talvez alguns aqui precisem proteger mais os seus sentimentos, os seus afetos, as suas emoções. Peça que o Senhor te mostre isso. Se posicione diante de Deus agora. É você e Deus. Não coloque o nome de ninguém. Ah, Senhor, eu fiz isso e isso, mas foi por causa do meu marido, da minha esposa, do meu vizinho. Não! É você. Sou eu também. Nós precisamos de posicionamento em Deus. Deus tem falado nessa igreja há muito tempo sobre isso. Você crê que Deus pode te dar uma armadura nova? Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a receber uma armadura nova. Em nome de Jesus. Significa um novo tempo para que você consiga se levantar como um guerreiro do Senhor, como uma guerreira do Senhor, não abaixar a cabeça para as trevas, erguer a cabeça e seguir como filho, uma filha de Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Parece palavra feita em muitos lugares e a gente escuta isso mesmo, mas é uma realidade. O nosso Senhor é general de guerra. Ele não perde batalha. Mas nós precisamos nos colocar na posição de sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Coloque-se de pé. Vamos orar. Aleluia. Abra sua boca, comece a orar pela sua vida. Não espere por mim. Eu vou orar daqui a pouco também. Mas agora é a sua vez. Comece a orar, comece a clamar. Comece a colocar a sua armadura diante de Deus. Comece a pedir que o Senhor lave a sua armadura, limpe a sua armadura. E aqueles que precisam de uma armadura nova, Senhor, em nome de Jesus, me entrega partes novas da minha armadura. Em nome de Jesus. Sabe, o Senhor fala comigo, a armadura que você usou há 20 anos atrás não cabe mais em você. Acorda. O Senhor fala isso claro ao meu coração. Pare de querer ser vitorioso com uma armadura do passado que não cabe mais na sua vida, no seu corpo. Em nome de Jesus. O Senhor fala claramente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era outro momento, você tinha, entre aspas, no mundo espiritual, outro tamanho. Vista hoje a armadura do seu tamanho. Senhor, é a armadura do meu tamanho. Em nome de Jesus, me dá o capacete da salvação para que eu tenha um novo entendimento desse tempo. O Senhor fala comigo de pessoas que não conseguem entender esse tempo, não discernem esse tempo. Precisa do capacete da salvação, uma mente nova,
Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. Porque tu falas à tua igreja e ao meu coração também. Senhor, em nome de Jesus, recebemos por fé nova armadura agora para a honra e glória do teu nome. Declaramos que sejam desbaratados os inimigos de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos habilidade para usar a armadura de Deus na hora certa, da forma correta, como a tua palavra já nos instruiu. Em nome de Jesus, queremos declarar que amamos pessoas e odiamos as trevas. Em nome de Jesus, o Espírito Santo trabalha em nós, na nossa natureza humana. Trabalha, Senhor, na nossa carne. Tem misericórdia. Trata conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta um povo aguerrido nesse lugar. Levanta um povo guerreiro neste lugar. Levanta um povo cheio da tua palavra neste lugar. Levanta um povo, Senhor amado, que cumpre a tua vontade nesse lugar. Levanta um povo adorador neste lugar, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Libera cura, libera milagre, libera provisão. Nós dependemos de Ti. E que a Tua paz seja o árbitro no nosso coração. Quem decide, quem define, quem nos mostra a direção. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, Elohim, Criador, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, te dê uma semana cheia da presença dEle, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém.